A gente já falou sobre esse número mais cedo e voltamos ao assunto agora. A inadimplência bateu recorde, nunca atingiu tanta gente no Brasil, Renato. Estamos falando aqui de 1/3 da população. Veja bem, não é endividado. Endividado todo mundo tem uma prestação para pagar. Estamos falando de inadimplência, contas atrasadas. Renato, o que a gente tem de números aí para ilustrar essa situação? Bom dia. Bom dia Megali, Sheila, Carlinha, bom dia aos ouvintes da Band News. Bom, primeiro vamos falar que 70 milhões de pessoas, você pega o número de eleitores, todo mundo aqui lembra esse número de 156 milhões de eleitores, 70% é quase metade disso, já que o bebê, a criança, não tem condições de ficar com restrição no seu nome. O detalhe interessante desse levantamento feito pelo Serasa, Megali, é que ele mostra duas coisas muito fortes. A primeira é a relação direta que existe entre a inflação e o aumento do número de inadimplentes. Né? Essa jornada aí começou em setembro de 2021, quando a inflação estava batendo aí os 10%, a inflação de 12 meses estava batendo em 10%, ou seja, as pessoas, em especial os mais pobres, eles ficam sem dinheiro para conseguir comprar o básico para alimentar a sua família, começam a se enrolar, em especial no cartão de crédito, que estão com juros lá em cima, e aquela bola de neve das dívidas começam a se formar. Com isso, o número de brasileiros que não conseguem honrar aí a sua conta cresce bastante. Para a nossa coluna de hoje, Barão, Sheila e Carlinha, eu fui buscar uma pesquisa que o Instituto Locomotiva fez com os inadimplentes para o Negocia Fácil, que é uma plataforma que ajuda aí as empresas a renegociar a dívida com seus clientes. E tem alguns dados bastante interessantes nessa pesquisa que ajudam aí a entender, em primeiro lugar, quais são os motivos que levaram a inadimplência. Por que isso é muito importante da gente saber? Porque muitas vezes a gente fala, o fulano é mal pagador, colocando toda a responsabilidade dessa situação econômica do país num brasileiro que muitas vezes acaba sendo vítima aí da situação econômica do Brasil. É muito pequeno o percentual de brasileiros que ficaram endividados porque foram perdulários, porque compraram mais do que tinham dinheiro para comprar, saíram gastando naquele estereótipo de pegar o cartão de crédito e comprando coisas que não precisam. Não é essa a realidade dos inadimplentes do nosso país. A maioria dessas pessoas, 31%, afirmam que perderam, que começaram a ficar inadimplentes porque perderam o emprego. Porque perderam o emprego. Né? E aí não tiveram condições de honrar aquelas dívidas que já estavam sendo planejadas. Nós temos 18% que afirmam que ficaram doentes, por causa disso perderam prazo de pagamento, as dívidas se acumularam e ao se acumular as dívidas com juros do tamanho que a gente tem, não foram capazes daí de honrar suas dívidas, foram tragados por essa bola de neve do endividamento. Estou vendo aqui os outros números, né, sobre os quais você está falando das causas para esse endividamento. Então, você já falou aí de quem perdeu o emprego, que é o maior volume, não planejei bem as minhas finanças, tive um gasto com saúde não previsto. E aí, só para dar a sequência, 15% investiram em um negócio que não deu certo, outros 15% emprestaram um nome para alguém. Isso aqui é dureza, né? Comprei algo de valor alto e não consegui pagar, 11%. Meu parceiro ou parceira não soube controlar gastos, 7%, a culpa é do outro. Me divorciei, perdi a renda, 6%. Basicamente esqueci de pagar uma conta ou boleto, 5%. Esses aqui, os dados dessa pesquisa. Em que medida, Renato, o programa que o governo federal pretende lançar, mas ainda há desenhos a serem feitos e tal, o tal do Desenrola, que tem como objetivo ajudar essas pessoas que estão endividadas, consegue dar conta desse volume de pessoas
tão grande, né? E a gente está falando de muitas famílias atingidas, 70 milhões de brasileiros, mas veja quantas famílias atingidas, quase todas, né? Se a gente pensar 70 milhões de brasileiros e cada um for responsável ali por um lar, por uma família, caramba, dá quase todo mundo. Em que medida o programa pode, de fato, ajudar? Mas se, por outro lado, a gente tem uma questão muito evidente relacionada a emprego, a renda especificamente, ou seja, pode ajudar agora, mas e ali na frente? A dívida volta em algum momento? Super bacana essa pergunta, Sheila. Acho que a gente tem que separar alguns fatores que levam à cadeia aí da inadimplência. Esse é um estudo que nós do Locomotivo estudamos há muito tempo. O estudo que nós estudamos é ótimo, né? Esse é um tema que nós estudamos há muito tempo. Acho que tem o processo que é o início do endividamento. Esse início do endividamento é fundamental ser resolvido com geração de renda, com política de geração de renda. Mas o problema é quando as pessoas entram aí nesse espiral que tem a ver com a taxa de juros e um valor de dívida muito alto. Para isso, a redução da taxa de juros aí, de referência, que é a taxa Selic. A gente tem acompanhado muita discussão do Ministério da Economia, do Banco Central e do presidente Lula sobre a taxa de juros, mas o programa Desenrola tem a função de ter uma renegociação de dívida, que é um raciocínio mais ou menos o seguinte: você agrupa todas essas dívidas dos brasileiros, faz uma renegociação única, o governo se torna fiador desse pagamento, mas aquela pessoa que hoje deve R$100 e pelo menos R$70 desses R$100 são em juros, tem a condição de pagar isso de uma forma muito mais muito melhor, seja porque é parcelado, ou seja porque vai pagar R$30 e não os R$100 aí que essa dívida acumulada por causa dos juros ficou. Então esse é um modelo que funciona, é um modelo que tem tudo para conseguir tirar do sufoco esses brasileiros, que sem um emprego, efetivamente, ou sem uma forma de geração de renda, com certeza não será suficiente para garantir um crescimento sustentável. Mas aquela parte que tem a ver com o tamanho dos juros é muito importante. E tem um dado também da pesquisa muito bacana, assim, que mostra que o problema não está nesses brasileiros que não querem pagar, né? Como se a culpa fosse efetivamente desses brasileiros. Imagina que 60% afirmam que irão conseguir quitar as suas dívidas. Esse não é um dado secundário, esse é um dado que mostra a boa vontade desses brasileiros que procuram uma boia de salvação, uma luz no fim do túnel, que pode ser aí esse programa desenvolvido pelo governo. É tão importante essa questão dos juros que quando a gente olha aí com quais são as empresas que esses brasileiros estão devendo, 56% desses inadimplentes afirmam que estão devendo no cartão de crédito. Né? É disparado o maior índice, o maior responsável pelo endividamento, e não é à toa que o sistema de empréstimo de dinheiro com juros mais caros. A dívida de cartão de crédito hoje passa dos 400% ao ano, a taxa de juros do cartão de crédito. Ô, Renato, enquanto você falava, chegou mensagem da Kátia. Não está sendo fácil para ela realmente. Ela diz: eu sou uma desses 70 milhões de inadimplentes. Emprestei o meu cartão de crédito para o meu irmão. Não honrou com compromisso e a vítima começou com R$20 mil e já está em R$90 mil. Impossível para eu pagar. Aí eu falei: poxa, Kátia, até falei, Ferão limpa nome, né? Aí nesse caso tem que renegociar isso, renegociar os juros, né? E do que veio de juros, sei lá. Porque a dívida em si não vai sumir, mas dá para pelo menos negociar esse valor aí. 90 mil é coisa pra caramba. Não vai você ficar pagando mínimo, e lascou. Com juros exorbitantes, cavalares. Nessa não dá para qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa. A ideia do programa do governo é fazer um grande limpa-nome, né? A gente já viu esses grandes mutirões que tanto o SPC quanto o Serasa fazem, que são renegociações coletivas aí, porque também do outro lado as empresas
elas não têm mais expectativa aí de receber parte desse dinheiro. Então, também para ela interessa abrir um pouquinho de mão do lucro que ela teria com juros, porque não vamos ter dúvida que as empresas lucram com juros desse tamanho. E a partir dessa renegociação, as empresas que não iam receber nada passam a receber alguma coisa, o devedor consegue aí ter uma perspectiva de pagamento e a economia brasileira volta a girar. Por quê? Porque 70 milhões de pessoas negativadas significa também que elas não terão acesso a novos créditos. Sem acesso aos novos créditos, a economia demora muito mais tempo para conseguir se reerguer. Posso dizer, cria também um nicho de trabalho meio que subemprego, que são aquelas pessoas do telemarketing que ligam cobrando as pessoas. Aquilo é infernal, gente, pelo amor de Deus. E com números errados, né? Tem um cara que liga para minha mãe procurando um tal de Alex. Renato, é todo dia, tipo 7 e pouco da manhã, sábado de manhã cedo. Todo mundo tem os seus caloteiros de estimação. Os meus são a Rosângela e o Denilson. Que passam o número, né? O seu número e tipo... Esse Denilson, ele devia ter o meu número, sei lá, ele deve ter deixado tanto papagaio pelo caminho. Porque é toda a Denilson, você tem que resolver a sua situação. Rosângela, a gente vai pegar seu carro. É todo dia. Ô, Megali, Denilson é seu nome de guerra, vai, fala. É verdade. E aí tá ruim pra todo mundo, né? Pro Denilson, pro Megali, pra pessoa que tá cobrando. Tá ruim pra todo mundo, gente.